Olá, queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje vamos fazer um devocional. A palavra está aqui no livro de Samuel, no capítulo 12, a partir do versículo 13. O contexto aqui, acredito que vocês já conheçam, que é após o pecado de Davi com Batseba e o confronto do profeta Natan com Davi. E aqui, a partir do 13, diz assim: E Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: O Senhor também pôs de lado o teu pecado. Tu não morrerás. Todavia, como por este feito, desta grande ocasião para os inimigos do Senhor blasfemarem, também a criança que te nascer certamente morrerá. E Natã partiu para a sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias deu a Davi, e ela ficou muito enferma. Davi então buscou a Deus pela criança, e Davi jejuou e entrou e ficou prostrado a noite toda sobre a terra. E os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para levantá-lo da terra. E sucedeu no 7º dia que a criança morreu. E os servos de Davi temiam contá-lo que a criança estava morta, porque diziam: Eis que, enquanto a criança estava viva, nós falávamos com ele, mas ele não atentava à nossa voz. Como então se afligirá a si mesmo se o contarmos que a criança está morta? Mas Davi, quando viu que seus servos cochichavam, Davi percebeu que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: A criança está morta? E eles o disseram: Ele está morto. Bom, o que eu tenho para trazer aqui hoje para vocês é o seguinte: é que nosso pecado, ele tem consequências. Então, muitas vezes, a gente tá vivenciando situações que, como a Bíblia diz, na verdade, a gente está colhendo aquilo que lá atrás a gente plantou. De fato, Cristo veio para levar sobre si as nossas iniquidades, para tomar o castigo que era nosso e veio para nos salvar, né, da nossa condenação eterna por causa dos nossos pecados. Sim. Porém, as consequências, elas acontecem. Porque, como eu falei, o que a gente, na verdade, é o que a Bíblia diz, né? Aquilo que o homem semear, isso também colherá. Então, é importante que a gente viva com temor. A gente precisa ter temor ao Senhor. Porque sim, nós amamos o Senhor, sim, sabemos que o Senhor nos ama, que Ele perdoa os nossos pecados, mas também Deus é justo. E por causa da sua justiça, os pecados eles não ficam impunes. Porque são sementes que nós lançamos no mundo espiritual e gera frutos, né? Então, aqui tem um pecado de Davi, e nós sabemos que ele se arrependeu, temos lá os salmos que mostram o arrependimento de Davi, porém, a situação não foi deixada sem repreensão. E aqui diz que, por esse feito, desta grande ocasião para os inimigos do Senhor blasfemarem, também a criança que te nascer certamente morrerá. E aqui eu creio profundamente que ele não está falando de inimigos, pessoas físicas, mas sim inimigos espirituais. Porque é uma ocasião tanto para Davi ser acusado por eles perante ao Senhor, tanto para os inimigos se regozijarem, entende? Olha aí teu escolhido, olha o que ele anda fazendo contra ti. E como diz aqui, né? O Senhor, ele ser blasfemado. Então, foi pronunciado, né, essa sentença, essa consequência sobre Davi, que a criança morreria. Provavelmente ele ficou ali muito afligido, muito entristecido e gostaria de que as coisas fossem diferentes, então ele tentou, através do jejum, através da oração, da humilhação, ele tentou
que aquilo não se sucedesse, mas como a gente pode ver, infelizmente, o decreto se cumpriu. Então, voltando àquilo que eu disse no início, sim, precisamos ter temor ao Senhor. Não é a gente achar que, pecadinho aqui, tá tudo bem, nada vai acontecer, Deus me ama. De fato, Deus nos ama, mas há consequências para o pecado. E como a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. E muitas vezes a gente está convivendo com mortes, não só físicas, né, consequências assim, mas mortes em áreas da nossa vida. Então, qual é a área da nossa vida que está morta? É a nossa saúde? Será que é a nossa área financeira? Será que é o nosso trabalho, os nossos estudos? É a nossa vida sentimental? Eu não sei qual é a área da sua vida que há morte hoje. E que muitas vezes a gente fica pensando, o inimigo se levantou contra mim. Não, não foi. Não é o diabo não, gente. É a consequência daquilo que a gente mesmo plantou. Certo? E pra gente finalizar, vamos aqui entender como a gente pode estar orando ao Senhor, pedindo perdão pelos nossos erros, né? Muitas vezes não são nem pecados, mas comportamentos que não agradam ao Senhor. Então, primeiramente começa a dar nome, certo? Pecado tem nome, esse comportamento inadequado tem nome, atitudes tem nome. Então começa a dar nome. Se você anda mentindo, você é o quê? Mentiroso. Pecado é o quê? A mentira. Se você anda desejando aquilo que não é seu, que é dos outros, isso é o quê? É inveja, é cobiça. Então comece a dar nome ao seu pecado. O Espírito Santo ele vai colocando aí no seu coração aquilo que você precisa para mudar, para melhorar, para ser transformado, restaurado, né? Não é só uma mudança de comportamento, é uma libertação na sua alma de um ciclo que muitas vezes é até mesmo geracional. Vou estar lendo aqui para vocês, para a gente finalizar. Tá aqui em Levítico 26, a partir do 40. Se eles confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões, com que eles transgrediram contra mim, e também que andaram em oposição a mim, eu também andei em oposição a eles e os trouxe para a terra dos seus inimigos. Se então seus corações incircuncisos se humilharem e eles aceitarem a punição de sua iniquidade, eu lembrarei do meu pacto com Jacó, e também do meu pacto com Isaac, e também do meu pacto com Abraão me lembrarei da terra. Bom, falando aqui rapidamente e trazendo entendimento para vocês, o que é que o Senhor está querendo dizer? Se a gente confessar, então, a nossa iniquidade, a nossa maldade, os nossos pecados, e aí ele fala, e a iniquidade dos nossos pais, mostrando que muitas vezes a forma como a gente se comporta é uma maneira que a gente aprendeu de nossos pais, comportamentos que a gente vê sendo repetidos, que vêm dos pais, dos avós. Então, sim, é necessário confessar esses pecados com as suas transgressões, com que eles transgrediram contra mim e também que andaram em oposição a mim. Eu também andei em oposição a eles, significa que o Senhor não estava nada satisfeito com isso. Os trouxe para a terra dos seus inimigos, então muitas vezes a gente está mesmo sendo oprimido, sim, pelo diabo. E se então seus corações circuncisos se humilharem e eles aceitarem a punição da sua iniquidade. Como eu falei, o salário do pecado é a morte, porém, Cristo tomou nosso lugar. Então me lembrarei do meu pacto. Não só o pacto que o Senhor fez com Jacó, com Isaac, com Abraão, mas o pacto que ele fez com todos nós, comigo e com você. Então, há perdão, há restauração para a sua vida.
verdade que a gente colhe o que a gente plantou, mas é possível também declarar que não queremos mais essa colheita, que não queremos mais este plantio e essa colheita, e dar um fim a um ciclo que muitas vezes se repete ali na nossa vida, ano após ano, e na vida dos nossos pais, e também para que isso não venha se repetir na vida dos nossos filhos. Enfim, fico muito feliz por esse estudo de hoje, que essa palavra tenha gerado frutos no seu coração. Medite e ore em cima disso, vamos estar orando aqui. Senhor, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra que é viva, que é eficaz, que é penetrante, que nos restaura, nos transforma. Pai, que essa mensagem venha ser como uma semente em nosso coração e venha florescer e trazer vida, vida nova, vida em abundância. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo vídeo.